cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé e uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher que governe bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Palavras, podemos assentar, palavras do apóstolo Paulo, dirigida a Timóteo. Paulo considerava como filho, né? Timóteo e Paulo tinham uma afinidade muito grande. E hoje, nesta manhã, nós estamos aqui diante da Igreja do Senhor. Os irmãos estão aqui na tribuna, os irmãos que estão sendo separados ao diaconato. E algumas orientações que o apóstolo Paulo escreveu e deixou para nós. A primeira delas, das exigências aqui da Bíblia Sagrada, chama-se honestidade. Honestidade está ligado ao nosso caráter, né? À nossa vida espiritual em Cristo Jesus. Hoje é um dos pontos com maior dificuldade que temos de encontrarmos pessoas honestas, pessoas sinceras, né? A gente conhece, a gente vê tanta coisa acontecendo, porque infelizmente muitas pessoas, devido ao rótulo, não, eu sou crente, tal, mas a honestidade foi um pouco meio esquecida. Que a pessoa honesta, ele tem compromisso com tudo, com a casa, com a família. Ele é honesto, o diácono que ele é honesto, o cooperador, ele é honesto na sua contribuição, né? Na sua contribuição, porque ele reconhece a necessidade da obra de Deus. Porque às vezes nós somos muito criticados quando falamos sobre valores, quando falamos sobre dinheiro. Mas tudo é feito, irmãos, com dinheiro. Eu sei que a adoração a Deus, ela não precisa de dinheiro, mas para você ter um local como este para adorar a Deus, você precisa de dinheiro. Você tem água para pagar, você tem luz para pagar, né? Tantas outras coisas mais, pessoas que limpam, que trabalham. Então a necessidade é muito grande, e é muito fácil nós que estamos aqui em cima como exemplo, líderes, é muito fácil nós muitas vezes cobrarmos lá embaixo. E nós estamos sendo exemplo? Estamos dando exemplo? Então, a honestidade, ela começa aqui de cima. Os irmãos estão galgando agora este primeiro degrau, né? Estão sendo um separado ao diaconato e outro para cooperador. Porém, um dos caráteres dos irmãos que foi provado aqui pelo seu pastor foi a honestidade de vocês. Continue sempre assim, né? E ele continua dizendo: honestos, não de língua dobre. O que falar aqui na frente de todos, fale a mesma palavra, longe de todos. Porque é muito fácil quando estamos numa roda de amigos, numa conversa, numa reunião, e lá a gente fala e a gente fica bravo e tal, aí quando chega na frente da realidade, você falou? Né? Tem uns que juram, né? Jura, né? A Bíblia não manda jurar, né? Mas tem uns que juram, né, pastor? Tem uns que juram. Eu juro que eu não falei. E falou. Né? Não de língua dobre. Cuidado com a sua fala. Cuidado com aquilo que você fala. Até porque o obreiro, ele tem que ser mais calado, né? Mais seguro. Não dado a muito vinho. A bebida, irmãos, é um problema muito sério. A bebida é um problema muito sério. Hoje nós estamos vivendo uma grande dificuldade nos nossos dias, que nós temos muitos obreiros sóbrios, porém com características de ébrios. Fazem coisas que a gente fica olhando e fala: meu Deus do céu, como consegue fazer?
Como que agiu desta maneira? Então tome cuidado. A bebida, ela tira você do seu natural, né? Realidade de histórias que conhecemos. Tem gente lá no mundo secular, lá fora, pessoas que bebem, que é pobre, pobre, pobre de maré, né? Mas aí quando ele bebe, ele já fica rico, né? Já tem fazenda, já tem carro, tem avião, e o camarada bate no peito. Então tira a pessoa do seu natural, tira ela do seu equilíbrio, da sua sensatez. E esta embriaguez, ela não convém ao homem de Deus. Nós temos que tomarmos decisões com os dois pés no chão. Nós temos que ser seguros daquilo que estamos falando, daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos dizendo, porque nós estamos diante de Deus. Talvez eu estou falando, mas eu não tenho esse vício, pastor, de beber. Não, graças a Deus, que Deus o conserve assim. Mas você tem características de ébrio. Faz coisas que não é para ser feito. Diz coisas que não era para se dizer. Aleluia. Glória a Deus. Comporta de maneiras inadequadas. Inadequadas. Nós, os obreiros da casa do Senhor, nós que somos servos, nós somos chamados para apagar fogo e não para incendiar. Aleluia. Nós devemos ser moderados, não cobiçosos de torpe ganância. Cuidado. Isso aqui, irmãos, tem estragado a nossa igreja. Isso aqui tem estragado o nosso povo. Cuidado com a torpe ganância. Pessoas gananciosas pelo dinheiro faz tudo. E obreiros também, até porque não falar líderes que só faz se pagar. Não, se me pagar eu faço. Quanto que vai me pagar? Se pagar eu faço. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Não cobiçosos, torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Aleluia! Já parou para pensar nisso, irmão? Mistério da fé. Não é ministério, é mistério. Tudo que é mistério é aquilo que não é revelado. É aquilo que precisa ser revelado. É aquilo que precisa ser conhecido. É aquilo que se precisa ser notório. É aquilo que se precisa chegar ao ápice do conhecimento. Mas quando nós entramos aqui no mistério da fé, ele é particular de cada crente, de cada irmão. Eu tenho fé, mas não é porque eu tenho fé que através da minha fé eu vou ter fé por você que não tem fé. Não, é individual. E principalmente nós, os obreiros, a coisa mais difícil que tem é um pastor precisar do apoio do seu obreiro, do seu diácono, do seu cooperador, do seu presbítero, e vamos fazer assim, aí levantar um no meio e falar, não vai dar certo. Irmão, isso, né? É difícil demais, Me lembro daqueles espias que Moisés mandou, e no meio deles foram o cooperador Caleb e o diácono Josué. Vou pôr Josué como diácono. Foram, e o povo voltou, trouxe o relato, e aí quando chegou o dia de Moisés, falaram assim, olha Moisés, a terra verdadeiramente é boa, a coisa que Deus tem que dar prometido para nós é gloriosa, só que tem um problema, tem gigantes lá na terra, e nós diante dele, nós somos considerados como formigas, não vamos não, que esse povo vai acabar conosco, vai nos matar, não venceremos. Aí Caleb e Josué disse assim, que nada, quem mandou nós possuirmos ela foi Deus. Deus está conosco. Nós vamos. Aí o povo disse, nós não vamos. Não vai. Não, nós não iremos. Nós não vamos subir. Nós não iremos.
Aí Josué e Caleb falou, nós iremos, nós vamos continuar. Eu me lembro de um estudo bíblico que nós participamos ali no Belém, e lá tinha um diácono, já bem de idade avançada, e o pastor José Wellington, o pastor presidente, ele levantou e fez questão de chamar aquele diácono, e apresentou aquele diácono na sua funcionalidade. E o pastor José Wellington falou assim, irmãos, esse diácono aqui é um diácono que eu nunca levo ele a cargo nenhum, porque o serviço que ele faz aqui no Belém, ninguém faz. Então, se eu tirar ele do diaconato, ninguém vai fazer. Aí eu fiquei imaginando, o que será que é o serviço? Aquele diácono, ele chegava no Belém mais cedo de todos. Ele era o primeiro que chegava. E ele ia lá no primeiro banco, ali no Belém, a sede antiga do Belenzinho, acho que é para 6 mil, 7 mil pessoas sentadas, um negócio assim. Ele ia lá no primeiro banco do Belenzinho, colocava uma tarraxinha e colocava uma linha de pedreiro, e ele voltava lá no último banco. Depois ele vinha consertando banco por banco, fileira por fileira. Irmão, você chegava na porta da igreja, que o piso é meio inclinado para frente, você olhava, você podia fechar o olho assim e medir. Os bancos estavam retinhos. Ele fazia isso todo culto. Todo culto. E ele trabalhou como diácono. Hoje ele, eu acredito que já dorme no Senhor. Velho, já cansado. Então, o trabalho da dignidade, o trabalho, a vontade de trabalhar e de fazer. E também esses sejam primeiros provados. Depois, tem muita gente querendo servir sem passar na aprovação. Tem muita gente querendo servir sem ser provado. Não, eu tenho chamado e preciso reconhecer meu ministério. Irmão, a provação, ela se encarregará de demonstrar o seu caráter, o seu valor diante do Senhor. Primeiro sejam provados. Creio que o pastor Hamilton aqui já tem provado esses irmãos. Não é provação de humilhação não, mas ser provados, ser experimentados. E depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Primeiro sejam provados, depois sirvam, se é uma preposição, é uma dívida, se forem irrepreensíveis. Então os irmãos estão aqui, com certeza os irmãos foram irrepreensíveis. E aí ele diz para as esposas também, da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. O nosso ministério, o ministério dos irmãos que estão começando aqui, eu vou dizer, 90% do ministério deles depende da honestidade de vocês. Honestidade de vocês. Infelizmente, nós temos visto muitas experiências que o obreiro é um grande obreiro, um grande homem de Deus, mas a esposa atrapalha tudo. Conheço um pastor renomado, muito conhecido, mas a família não honra o ministério. Então, o apóstolo Paulo escrevendo de Timóteo disse, olha, as mulheres sejam honestas. Não que eu estou dizendo que as irmãs aqui não são, me entendam, mas é a realidade que estamos falando hoje. Sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Eu conheci um certo obreiro, já terminando as minhas palavras, que ele estava dirigindo um culto, ele era o pastor da igreja, e ele tinha que largar o microfone no dia do culto, pastor, e sair correndo na rua para pegar os filhos. E os filhos saíam correndo para fora na hora do culto, e ele tinha que largar para correr atrás para pegar os filhos. Irmãos, tem muita gente querendo fazer as coisas na casa de Deus, muitos obreiros, mas não conseguem dominar a sua própria casa. Primeiro você tem que ser senhor dentro da sua casa. Primeiro você tem que ter a submissão em respeito, em amor,
da sua esposa e dos seus filhos. Como estão os seus filhos? Como está a sua família? Na hora de corrigir, você conversa, você ensina ou você espanca? Se hoje fosse para perguntar para a sua família, para a nossa família, nós que aqui estamos, como que é o marido dentro de casa? Certa feita, o menininho chegou no pastor e falou assim: pastor, deixa nós trazermos a mudança do papai e da mamãe aqui para a igreja. Aí o pastor olhou para o menino e falou: não, deixa a gente trazer. A gente vai pôr a mudança do papai e da mamãe aqui para a gente morar aqui na igreja. O pastor ligou um pouco aqui e falou assim: mas por que você está querendo trazer a mudança de vocês para morar na igreja? Ele falou: não, porque aqui na igreja o papai é um santo, o papai é uma bênção, ele brinca, ele ri, mas lá em casa, muitas vezes nós estamos aqui até engravatados, bonitinho, transparência, e lá na sua casa, como você deixou sua esposa? Como você deixou seus filhos? Você está fazendo para Deus? Será que está fazendo? Está valendo a pena? Então que Deus essa manhã ajude vocês, os obreiros, que vocês continuem nessa mesma honestidade, nessa mesma simplicidade, e saibam que hoje vocês estão sendo separados para servir, para ajudar a servir. E é o exemplo que Jesus deixou para nós, porque Ele serviu, como Filho de Deus Ele serviu. Então deixo aqui essa palavra, retorno o microfone a quem é de direito. Amém? Glória a Deus. Louvamos a Deus pela palavra que nós ouvimos. Neste momento nós estaremos proferindo uma oração pelos nossos irmãos. Os irmãos estejam de pé, com bondade. Pedir ao irmão Lucas, irmão Celino, para ficar aqui. A esposa pode ficar aí. Os irmãos se ajoelhem aqui para nós estarmos orando por vocês. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pastor João da Cruz, venha proferir esta oração. Nós vamos orar com as mãos sobre os nossos irmãos. A palavra do Senhor para a igreja. Vamos conversar. Senhor, nosso Deus, eterno, maravilhoso Pai, te louvamos, te adoramos por tudo que tu tem feito aqui nesta manhã. Estamos aqui, ó Deus, nesse momento, diante do Senhor, diante das testemunhas e diante desses irmãos que estão sendo, ó Deus, separados para a tua obra. Que o Senhor possa usá-los, que eles possam se dispor na tua presença, para que venhas empenhar, Deus, o ministério, o